O remorso é uma dor grande e profunda, e ser consolado e entender que se pode mudar, reparar, é graça. Reparar erros pela dor. Quando isto ocorre, a reparação faz bem somente a quem cometeu o erro, mas, quando se opta por reparar fazendo bem, além de se ajudar, o faz com muitos. É dignificante. Fazer o bem é trabalho. José Renato optou sabiamente para reparar com esta atividade e escolher um trabalho que poucos escolhem por ser árduo e que exige muita dedicação. Ele aprendeu a amar. Muitos espíritos endividados com as leis divinas optam por este caminho. O trabalho no bem. Perguntaram-me: é possível resgatar erros que se fazem encarnado com o trabalho desencarnado? A atividade é do espírito, não se erra somente encarnado, o faz também despido do corpo físico. Sim, é possível, e com o trabalho se aprende muito, principalmente a amar, e como ensinou Pedro, o apóstolo, o amor cobre multidão de pecados. Resta, porém, a um espírito que agiu como José Renato, ao reencarnar, passar por provas. Irá roubar? Matar? Irá se envolver com más companhias? Será ele quem decidirá. Porém aqueles que trabalham por anos como socorristas no umbral têm, ao reencarnar, alguns benefícios, como o fazer numa família estruturada, religiosa, e poderá escolher como será seu corpo físico, se sadio ou trazer alguma doença que lhe servirá como rédea. E, como ele fez amigos, receberá visitas que o incentivarão na permanência encarnada. Ninguém é digno de trabalhar em nome do Senhor, o fazemos por misericórdia. Muitos moradores do umbral aparentam alegria, dizem estar bem, porém, com o tempo, começam a sentir um vazio, porque nenhuma criatura consegue ficar muito tempo longe do seu Criador. Foi o que ocorreu com Leon, quis ser socorrido para ter outra forma de vida. Tenho conhecimento de que muitos desencarnados, moradores do umbral, tentam atacar centros espíritas para serem socorridos, orgulhosos ainda, não querem pedir auxílio, então usam desse modo para recebê-lo. Mas, enquanto este momento não chega, eles vivem no umbral como podem. Alguns infelizmente querem o poder e, quando têm, hesitam em largá-lo, e a plantação de ervas ruins vai aumentando. Mas o tempo da colheita chega, é a lei. Que incentivo temos ao ler o relato de José Renato? O trabalho, e para o bem, repara erros, ensina a amar e incentiva a caminhar para o progresso. Ame e trabalhe, agindo assim, estaremos em paz. O fato é que, ao enxugar as lágrimas do próximo, estamos consolados. Capítulo 14. A deficiência. Chamo-me Juliane, vivi encarnada por 23 anos num corpo físico com muitas deficiências. Não tive deficiência intelectual, minha inteligência era normal, ou talvez um pouco abaixo da média, mas isto não me impediu de entender tudo o que acontecia. Meu corpo físico era limitado, meu braço direito e a mão eram atrofiados e minhas pernas também, mas a esquerda. Ouvia bem e enxergava pouco, não falava. Nasci assim. Minha mãe cuidava de mim, minhas avós, a materna e mais a paterna, ajudavam. Meus pais tiveram 5 filhos, eu era a caçula. Foi aos 4 anos que comecei a compreender as minhas limitações. Por que ele anda e eu não? Vou ficar de pé, decidi. Esforcei-me e caí da cadeira onde estava. Mamãe foi correndo e, nervosa, falou: Ju, você não pode fazer isso. Por que fez? Sabe que não pode. Você não anda. Com um corte na testa sangrando muito, fui levada ao hospital. Chorei. Meu choro era como um lamento, um grunhido, parecendo um animal. Vai parar de doer, meu bem. Já acaba. Fique calma, o médico tentou me acalentar. Doía sim, e de fato logo não senti mais dor, porém doía mais, e muito,
O que escutei de mamãe? Você não consegue, não pode. Voltei para casa com um curativo enorme na cabeça e todos me agradaram, com agrados, melhorei meu humor. Não conseguia entender o porquê de todos andarem, falarem, e eu não. Passei a usar óculos de grau forte e gostei, enxerguei melhor. Foi com muita dificuldade e com paciência que minha avó paterna fez com que me alimentasse sozinha. Com as duas mãos levava a colher na boca, todos os alimentos eram cortadinhos. Pegava também uma caneca e tomava líquidos, mas não podia colocar muito nela, senão eu derramava. Era pequena para minha idade e muito magra. Gostava quando eles, alguém de casa, me colocavam num carrinho, um pouco maior que o de Nenê, e passeavam comigo. Usava fraldas e era a vovó quem me dava banho, escovava meus dentes e me levava ao dentista. Ia muito a médicos, estava sempre resfriada. Todos me ajudavam. Era feia. Para ficar mais fácil e higiênico, meus cabelos eram curtos. Quando sentia alguma dor, chorava, e era difícil eles entenderem onde doía. Vovó era a que mais me entendia. Com os anos, passei a ter vergonha de mim, de minha aparência, já não gostava de sair. Queria entender por que era diferente. Aos 9 anos parecia uma criança de 3 anos que não andava, falava e enxergava com os óculos, mas escutava bem. Esforçava-me para fazer alguma coisa e não ser tão dependente. Mamãe ficou doente. Vovó passou a cuidar muito de mim. Minha mãe desencanou, o que eu entendi era que não ia mais vê-la. Meus irmãos gostavam de mim e eu deles, eles nunca me maltrataram, mas, pela idade, por estudarem, não tinham tempo de me dar atenção. Papai, 1 ano depois que mamãe desencanou, casou-se de novo. Minha madrasta foi um anjo na minha vida, pessoa boa. Tentou melhorar minhas deficiências me levando a um hospital onde passei a fazer fisioterapia e me matriculou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Gostei muito e até aprendi a ler. Com muitos exercícios e esforço fiquei de pé e dava alguns passos segurando em barras, passei a usar cadeiras de rodas e foi uma vitória, alegria, usar o banheiro. Minhas avós, idosas, doentes, quase não me ajudavam mais. Minha madrasta não teve filhos. Estava sempre doente e tomava muitos remédios. Frequentando a PAI aprendi a me comunicar melhor, a me fazer entender. Aprendi a orar e o fazia sempre. Com 18 anos estava um pouco revoltada e me indagava sempre o porquê de ter nascido daquele modo. Onde estaria a justiça de Deus? Por que eu? Não entendia. Numa tarde, estando minha madrasta e eu em casa, meu pai havia saído e meus irmãos estavam casados. Tentei indagá-la com gestos. Queria saber se ela sabia o porquê de eu ser daquele jeito. Juliane, eu, desde pequena, sentia que teria de cuidar de uma pessoa. Na adolescência, com muitas cólicas menstruais, constataram-se, por exames, problemas no útero e nos ovários. 2 anos depois, tive, por uma cirurgia, de retirar o útero. Quando adulta, senti muito por não poder ter filhos. Quando completei 20 anos, a sensação que teria de cuidar de alguém aumentou. Cuidei de meus pais e dos 2 avós. Por estas sensações e pelos sonhos que tinha, procurei entender e tive respostas quando compreendi a reencarnação. Como cuidei de meus pais doentes e avós, saía pouco de casa e tive somente uns namoricos. Quando conheci seu pai, interessei-me por ele e fiquei tranquila porque ele já tinha filhos e não iria me cobrar por eu não poder tê-los. Mas foi quando eu a conheci que senti que era você a pessoa que teria de ajudar. Ela fez uma pausa para continuar explicando. Reencarnação é uma lei de Deus, e isto ocorre porque o Criador nos ama muito. Acontece assim. Nós nascemos, usamos um corpo de carne e ossos e, quando este para suas funções, morre,
O espírito sobrevive e vai para o lugar em que se afina pelas suas obras. Nada é para sempre. O espírito vive lá, no além, e depois retorna em outro corpo, diferente do que usou anteriormente, para continuar aprendendo, mas também ele pode resgatar erros. Entendeu? Afirmei com a cabeça que sim e pedi para ela explicar mais. O que ela falou fazia sentido para mim. Minha madrasta continuou. Vou contar a você a sensação de que teria de ajudar alguém que eu amei. Era uma sensação forte, pelo menos uma vez por mês eu a sentia, principalmente quando sonhava. Meu sonho se repetia, era parecido. Sonhava que morava numa casa grande de fazenda com um esposo e com uma filha. Era a segunda esposa deste homem. Os filhos dele do primeiro casamento não me aceitaram e me aborreciam. Tínhamos escravos, e minha filha não aceitava desobediência e os castigava. Uma escrava foi amante do meu marido e estava esperando um filho dele. Minha filha a castigou. Neste castigo quebrou os braços, as pernas dela e lhe tirou os dentes. Ela abortou. Minha filha, com nosso consentimento, maltratou muitos escravos. Eu tentei deixar a fazenda, tudo o que meu marido possuía, para minha filha. Não consegui. Fiz muitos abortos, não quis ter mais filhos e foi por um aborto que desencarnei. Minha filha não se casou, os pretendentes, embora ela fosse bonita, se desinteressavam após saber como vivia. Minha filha acabou se suicidando. Voltamos a reencarnar. Primeiro aquele que foi meu marido se casou com aquela que tinha sido a amante escrava e teve filhos. E eu, com a sensação de que teria de cuidar de alguém, da filha, por não tê-la corrigido e até a incentivado a cometer erros maldosos. Por ter feito abortos, retornei ao plano físico com deficiência no aparelho reprodutor e não pude, nesta encarnação, ser mãe. Cuido de você. Eu a amo. Minha madrasta suspirou, me olhou e completou. Quando procurei entender meus sonhos, recebi auxílio de uma pessoa que ajuda pessoas a recordar o passado, suas vidas pregressas, para ajudá-las a resolver os problemas do presente. Esta profissional me ajudou a lembrar de minha outra existência. Foi assim que recordei o que eu lhe contei, então não sonhei mais. Chorei. Entendi que eu fora a filha dela, a rebelde. Fizera maldades e agora estava aprendendo a não ser mais má. Compreendi também minha mãe. Ela amava meu pai e os outros filhos, talvez tenha se esforçado para me amar. Ela nunca me maltratou, mas talvez não tenha conseguido me amar como os outros filhos. Acreditei, sentia no meu íntimo o que escutara ser verdadeiro. Tive a benção do esquecimento, mas com certeza meu espírito sabia, não esquecera. Concluí que não tinha razão, motivos, para me revoltar, mas para agradecer por estar reparando e aprendendo. E o que tinha de aprender? Indaguei-me e concluí. Não me revoltar mais. Passei a sorrir com mais frequência e, se chorava, era escondido. Meus dentes amoleciam e caíam, estava com poucos na boca. Aos 21 anos, por ter quebrado a mão por nada, sem ter caído ou me machucado, por exames, constatou-se câncer nos ossos. O tratamento foi difícil, senti muito desconforto e dores. Minha madrasta e meu pai cuidaram de mim com carinho e atenção, meus irmãos ajudaram e até os sobrinhos, eles tentavam me alegrar, iam em casa mais vezes e cantavam para mim. Sofri realmente muito. Desencarnei no hospital, e tranquilamente. Vovó, a paterna, que muito me ajudou, e minha mãe me acolheram, orientaram-me no início e logo estava me sentindo sadia. Recuperei meus dentes, todos sadios, minhas pernas e braços tornaram-se normais. Quando pude correr pelo jardim, chorei emocionada e agradecida. Estava bonita. Estar sadia, sem deficiências, para mim, é estar bonita.
2 anos se passaram. Estava totalmente adaptada no plano espiritual, estudando e trabalhando. Ia visitar, rever os familiares, e era muito grata à minha madrasta, que sentiu muito meu desencarne. Consolou-se porque sabia que agora estava bem e sadia. Pude saber o que ocorreu para eu ter uma encarnação tão difícil. Com detalhes, completei o que minha madrasta recordara. Nasci numa fazenda que tinha escravos. Meu pai fora casado e, viúvo, se casara com minha mãe, que me teve. Ela me criou como um ser superior que podia fazer de tudo. Meus irmãos por parte de pai não gostavam de mim nem de minha mãe. Eles se casaram, se mudaram e nos víamos pouco. Negros eram como animais, mas falavam e eles tinham que trabalhar e obedecer. Na idade de casar, eu não queria me submeter ao marido, ter alguém que mandasse em mim. Pela igreja e pela lei naquela época, esposa tinha de obedecer o marido. Evitava os pretendentes, e eles, ao me conhecer, conversar comigo, afastavam-se porque, com sinceridade, afirmava que não ia obedecer ninguém. Estava com 20 anos e, pela época, era solteirona. Meu pai se envolveu com uma escrava bonita. Não me conformei em ver minha mãe chorar, prendi esta escrava e a torturei, a deixando deformada, deficiente, e ela viveu assim na senzala por um tempo. As escravas cuidavam dela. Fiz muitas outras maldades, castiguei os negros, e estes eram mal alimentados. Estava com 26 anos quando meu pai desencarnou e, meses depois, mamãe, por um aborto provocado, o pai do filho que ela esperava era o capataz. Eles eram amantes há anos. Meus irmãos mandaram me avisar que eles iam vender a fazenda e dividir o dinheiro entre os filhos de meu pai. Pelas minhas contas, ia receber pouco. Teria de me mudar e meus irmãos não me queriam por perto. Eles não concordavam com meu modo de agir nem como eu tratava os escravos. Um senhor foi me avisar que no dia 27 era para eu estar na cidade para assinar a escritura da venda da fazenda. Faltavam 7 dias. Preferi me matar. Tomei veneno e desencarnei. Meus irmãos voltaram e trataram dos escravos, alforriaram muitos e levaram com eles alguns, que passaram a ser bem tratados. A fazenda foi vendida. Eu fiquei no corpo morto, meu espírito foi enterrado com ele. Apodreci. Foi horrível. 6 ex-escravos que desencarnaram pelos meus maus tratos me desligaram, tiraram meu espírito do túmulo e me levaram para o umbral. Sofri muito, foi depois de 20 anos que fui socorrida. Eu não pedi ajuda, pensava que não adiantaria, que não existia esta possibilidade. Eu, encanada, não pedi ajuda a ninguém, na época era superior, não pedi. Mesmo sofrendo não pedi porque achava com sinceridade que não iria receber. Foi meu pai quem pediu por mim. Nós 3, meu pai, minha mãe e eu, sofremos muito quando desencarnamos. Os 2 foram socorridos antes de mim e foram abrigados num posto de socorro, para onde eu também fui levada. O sofrimento me fez entender que agi com crueldade. No umbral, aos poucos, aqueles que me perseguiram se afastaram, e eu, por 10 anos, fiquei sozinha, vagando pela zona umbralina. No posto de socorro, assistindo palestras e orações, foi que compreendi a gravidade de minhas atitudes e de fato me arrependi. Embora eu tivesse sido criada com a ideia de que negros eram animais e que eu, por ser branca, era superior, deveria entender que não se podem fazer maldades nem com animais. Estes são seres vivos, que sentem dores e que foram criados também por Deus. Não tem justificativas para quem maltrata animais. Não fazer maldades, isto é o que todos devem evitar. Depois, seria somente pensar um pouquinho para entender que uma pessoa com a pele diferente não deixaria de ser humana. No umbral meus vingadores me quebraram as pernas, os braços, me tiraram os dentes. Mesmo socorrida, me sentia assim, deformada.
Meu pai e minha mãe prometeram me ajudar. Meu pai reencarnou. A escrava que eu tanto maltratara afirmou que me perdoara e que me aceitaria como filha. Eles se amavam. Aquela que foi minha mãe reencarnou depois, vindo a ser, mais tarde, a minha madrasta. Eu reencarnei. Minha mãe nunca me prejudicou, cuidou de mim, mas algo nela a impedia de me amar como amava aos outros filhos. A minha avó paterna não fizera parte da nossa história do passado, pessoa boa, cuidou de mim com carinho, amor e o fez também com outras pessoas. Minha madrasta, minha mãe na encarnação anterior, quis muito me ajudar e o fez. Ela, depois que eu desencarnei, passou a ser voluntária num asilo e fez muitas caridades. Desencarnou 8 anos depois de mim, como eu, com câncer nos ossos e sofreu muito, retornou ao plano espiritual desta vez bem. Meu pai ficou sozinho, teve um acidente vascular cerebral, AVC, que o deixou com deficiências, foi para um asilo e lá viveu por 3 anos, desencarnou, mas desta vez pôde ser ajudado e ir para um posto de socorro. Meu consolo foi reencarnar e ter as minhas deficiências como um remédio eficaz para o meu remorso. Afirmo que sofri muito mais desencarnada no umbral e no posto de socorro pelo remorso. Arrepender-me e sentir ter feito mal, que fui cruel, é uma dor insuportável, pelo menos foi para mim. Reencarnada num corpo deficiente, recebi o consolo de estar reparando, aprendendo para não agir novamente com maldade. O sofrimento fez bem somente a mim, mas eu não tinha como reparar meus erros pelo trabalho no bem. O remorso me fez ficar feia, e meu perispírito deformado transmitiu as deficiências para o corpo físico. Mas, com sinceridade, foram muito mais suaves as dores que tive encarnada do que as que senti no umbral ou a dor do remorso. Então fui consolada pelas deficiências que tive porque elas deram fim à dor do remorso e, por elas, desta vez, ao desencarnar, pude ser socorrida assim que meu corpo físico parou suas funções. Se hoje onde estou bem foi graças ao consolo das deficiências. A dor me equilibrou. Que Jesus seja louvado. Juliane. Perguntas de Antônio Carlos. Sua madrasta teve conhecimento da lei da reencarnação. Ela era religiosa. Ela orava muito, dizia seguir os ensinamentos de mestres orientais, principalmente de Buda, lia muitos livros sobre estes ensinos. Penso que sim, era religiosa, mas não frequentava nenhum culto. O que você faz no plano espiritual no momento? Moro num posto de socorro e trabalho por 12 horas nas enfermarias. Como não durmo mais, nas outras 12 horas leio, assisto palestras, converso no pátio e nos dias livres vou à colônia. Estou planejando estudar na colônia e depois voltar ao posto de socorro com mais conhecimentos para ser mais útil. Não pretendo reencarnar logo, quero me preparar para estar mais confiante, porque quero ser negra, pobre e doente. Isto está decidido. Planejado, é somente meu desejo, e pode mudar. O que eu quero mesmo é fazer o bem e estudar. Espero que consiga. Eu também, por isso estou me preparando. Você encontrou, reviu aqueles espíritos que se vingaram de você? 3 deles vi no posto onde estou, sofreram enquanto se vingaram. A vingança faz sofrer aqueles que optam por este caminho. Eu roguei a eles perdão e eles me perdoaram. 3 estão reencarnados, espero um dia pedir perdão a eles. Também pedi perdão a todos os que me foram possível e fui perdoada. Eu também me perdoei. Mas, se não tivesse reencarnado com as deficiências, se não tivesse sofrido, penso que não teria conseguido me perdoar, iria cobrar de mim esta dívida. Quando reencarnar pretende fazê-lo junto de seu pai e madrasta. Meu pai e minha mãe são 2 espíritos que se amam. Eles planejam reencarnar, ficar juntos e viver para o bem. Minha madrasta planeja voltar a reencarnar e ficar longe deles. Desta vez ela poderá ter filhos,
Espero que ela reencontre o amor da vida dela, que foi outrora o capataz da fazenda. Desejo a eles uma boa reencarnação e que fiquem bem. Como eu não quero reencarnar logo, não serei filha de nenhum deles. Penso que assim o vínculo forte entre nós se desfará. Eles com certeza terão filhos e, para mim, serão outras pessoas. E a vida que segue? O amor permanece, mas de forma diferente. Você ainda sente o remorso? Não. Embora lamente o que fiz, não o sinto mais. É consolador sentir que colhi a minha má plantação, que paguei pelos meus erros. Agradeço você por ter nos contado o seu consolo, de fato foi uma história diferente. Concordo. Afirmar que a dor me consolou é diferente, mas foi o que ocorreu comigo. Eu que os agradeço, foi muito bom narrar minha história de vida. Explicação de Antônio Carlos. Ao vermos uma pessoa encarnada sofrer, é difícil pensar que ela, pelo sofrimento, está sendo consolada. Mas isto ocorre. Como Juliana narrou, ela sofreu muito no umbral e depois pelo remorso, quando reencarnada e enferma no corpo físico, sentia estar ficando livre do remorso e que te consigo mesma da plantação ruim e apta a ter o terreno limpo para boa plantação. Isto é de fato consolador. Muitos erros se cometem por ignorância e as tentativas de justificativas são diversas, porém poucas são aceitas, isto porque temos em nós, no nosso espírito, o que muitos dizem ser a consciência, o que é certo ou errado. Juliane anteriormente foi criada como um ser superior, acreditando que negro era bicho, animal, para obedecer e trabalhar, mas, se tivesse prestado mais atenção na situação, entenderia que não era assim, que era somente a cor da pele que se diferenciava. Depois, não se deve de forma nenhuma maltratar animais. É crime de crueldade. Ela foi perseguida pelos escravos que não a perdoaram. Muitos que ela maltratou não quiseram se vingar, entenderam que tudo ocorreu pela lei do retorno pelos atos ruins que fizeram anteriormente ou então que estavam sendo provados, que passariam por tudo aquilo e perdoariam. Juliane não somente prejudicou fisicamente aqueles que se vingaram, mas também os fez sentir mágoa, ódio e os fez errar vingando. Isto é grave. Eles poderiam ter passado pela escravidão, que não era fácil, sem serem maltratados. Ela, no umbral, não pediu ajuda, o pai o fez por ela, socorristas acharam ser possível e a ajudaram. Se ela tivesse pedido perdão a Deus e aos perseguidores, bem como auxílio a Deus, Jesus ou algum santo, se fosse sincera, teria, sim, sido socorrida antes. Pelas suas ações, foi atraída para a zona umbralina, afinava-se com esse lugar. Não há como enganar os socorristas do umbral, o pedido de perdão tem de ser sincero, aquele em que se voltasse no tempo não faria o ato ruim, e não querer de jeito nenhum repetir a ação maldosa no futuro. Tem de sentir remorso e querer se melhorar, não se livrar somente do sofrimento. Quando a pessoa se arrepende e não consegue se livrar do remorso, ele se torna destrutivo e consequentemente traz ao reencarnar as deficiências sentidas, as que normalmente provocou em outros. Isto ocorreu com Juliane, que não quis nem pensar na possibilidade de reparar seus erros pelo trabalho no bem. Sentia que precisava antes da dor para suavizar seu remorso. A mãe dela, a ex-escrava, a perdoou, mas não conseguiu amá-la como os outros filhos. Ainda bem que não a maltratou. Infelizmente tenho visto mães e pais que não conseguem amar os filhos e também filhos não amarem os pais ou um deles, por desavenças do passado, de outras encarnações. Quando isto acontece, de estarem juntos por uma reconciliação, é para se amarem e nunca se prejudicarem. O próximo nosso é também o próximo que está perto, junto, e é este que devemos dar mais atenção. Lembro que o mais próximo do nosso espírito é o corpo físico, nossa vestimenta quando encarnados, e que essa veste deve ser bem nutrida,
cuidada e amada. Amar a todos, até os desafetos, para sermos amados pelo Senhor. É a sabedoria. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 15. A lista. Chamo-me Hilda. Quando contei minha história de vida, o consolo que recebi encarnada, Antônio Carlos me convidou a ditar a médium. Fiquei indecisa, mas aceitei depois que ele prometeu me ajudar. Pensei muito em como começar, fiz e refiz, como ele, Antônio Carlos, achou bom, vim contente até a médium ditar. 2 sábados por mês, das 14 às 16 horas, eu ia à igreja e, numa sala nos fundos, ao lado da sacristia, participava de um encontro em que um ajudava o outro a passar por momentos difíceis. Eu ia ajudar porque anteriormente fui ajudada. E aí, Maria? Conseguiu tirar algum item do lado do que não tem e passar para o do que quer ter? Indaguei. Escutávamos a pessoa, os participantes podiam opinar, e, após, eu aconselhava. Hilda, está difícil. Não consigo tirar meu filho problemático da lista do que não tenho, queixou-se Maria. Então vamos escrever na frente. Eu amo. Maria tinha 2 filhos, mas um deles estava envolvido com tóxicos e lhe dava muitas preocupações. Ela escreveu o nome dele na parte da lista do que não tinha. Maria acreditava que não tinha um bom filho, que sofria por ele. Nas reuniões falavam os que queriam. Para muitos era difícil trocar itens de lado, para outros, mais fácil. Eu, naquele momento, não tinha nada escrito na lista do que não tinha e somente uma coisa na lista do que queria, porém modifiquei o item acrescentando. Não quero que ele, meu filho, sofra, quero fazer tudo para ele ser feliz. A lista do que eu tinha era grande. Vou explicar o porquê de escrever isso desse meu filho. Ele era homossexual. Queria primeiro que ele não fosse para não ser discriminado, não sofresse e que fosse feliz. Reescrevi. Eu amo. Quero-o feliz. Tive consolo nessa lista e por ela fiz muitos receberem consolo. Desde que conhecera Tadeu amei, sentia-me feliz perto dele, fiz de tudo para namorarmos, perdoei traições, falta de educação e humilhações. Casamo-nos. Senti-me muito feliz casando com ele, e irradiava alegria no casamento, na festa. Continuei fazendo tudo para agradá-lo. Para ele, tudo era prioridade, me anulava para que ele estivesse bem. Para mim, bastava tê-lo. Ele não queria filhos, eu sim, mas não engravidava, escondida dele. Fui em médicos, fiz exames, e o resultado foi que seria muito difícil eu engravidar. Com os anos, Tadeu passou a sair sem mim, ir a bares, festas com amigos dele, eu não falava nada. Ele não implicava comigo, porque tudo dele era impecável. Fazia comidas que ele gostava, roupas limpas e passadas. Uma vez me queixei e ele ameaçou que, se eu implicasse, ele iria embora. Fizemos aniversário de casamento de 15 anos. Uma tarde ele simplesmente me disse que ia embora de casa e que ia morar com o grande amor da vida dele. Eu sabia dessa amante, e esperava esperançosa ele largá-la, como fizera com as outras. Escutei calada, não consegui falar e fiquei sentada ouvindo pegar suas roupas, coisas. Pegou tudo, deixou somente as roupas sujas e, ao sair, falou. Hilda, se esqueci alguma coisa, deixe arrumado que no sábado passo para pegar. Tchau. Levantei, ele saiu, eu tranquei o portão, fechei a casa e chorei. Esperava por isso, era uma separação anunciada. Não brigávamos, porque eu nada falava ou reclamava.
Sofri muito vendo ir embora, pensei até que se ele me batesse todos os dias eu ainda iria querê-lo. Tadeu nunca me bateu ou me xingou. Eu tinha 2 irmãos e uma irmã, um dos meus irmãos sempre cuidou de mim, éramos muito amigos, veio me ver, ele morava perto de mim, na mesma rua, 2 quadras adiante. Hilda, disse ele, minha filha viu Tadeu carregar o carro com malas e sacolas. Ele saiu de casa. Deve ter saído, você está chorando. Meus irmãos não se conformavam com minha atitude passiva, e este irmão tentou muitas vezes me alertar, aconselhar, depois somente me apoiava. Contei a ele o que acontecera, que escutou calado, depois me disse: Hilda, esta casa é sua, foi herança dos nossos pais, você também tem o apartamento e ganha com as costuras que faz. Separando-se do Tadeu, ele não terá direito à sua herança. Você viverá bem. Não se deixe abater assim, reaja. Será que ele volta? Perguntei esperançosa. Minha irmã, não sofra, por favor. Por que quer que ele volte? Esta amante parece ser, para ele, diferente, ele tem saído com ela por todos os lugares. Esqueça. Concluí que eu talvez não fosse conseguir esquecê-lo, então esperaria. Tadeu com certeza iria voltar. Pensando assim, lavei e passei as roupas dele, procurei pela casa todo o que era dele e esperei pelo sábado. Ele pediu para um sobrinho dele buscar. Entreguei e continuei meu trabalho, esforçava-me para me alimentar, sofri tanto que até me doía fisicamente. De fato, amor, quando desprezado, é dolorido. 2 mulheres foram provar roupas e uma delas comentou que vira Tadeu, que estava alegre, passeando com a amante. Eu nada falei. Escutava muito isso. Foi após 3 anos de casada que eu soube da primeira amante. A outra senhora me fez um convite. Hilda, no sábado, às 13h30, passarei aqui para que vá à igreja. Estou participando de uma reunião muito proveitosa. Você irá, não é? Pensei que fazia tempo que não ia à igreja, horário que seria bom. Concordei. Fomos. Era uma reunião diferente. 22 pessoas presentes sentaram-se em círculo. Convidada, sentei-me numa carteira, do lado direito, havia uma prancha e, em cima, folhas de papel e uma caneta. Iniciaram com uma oração pedindo proteção a Nossa Senhora e, após, a oração do Pai Nosso. A senhora, uma psicóloga que presidia a reunião, me apresentou. Começou a reunião. Vamos, cada um de nós, rever a lista do que temos e se conseguirmos acrescentar algo a mais nela. Virou para mim e explicou. Hilda, nessa folha de papel, você escreverá tudo o que tem, tudo o que tem de dar valor. Olhei o papel e fiquei sem saber o que fazer. Disse uma senhora, vou acrescentar que tenho dinheiro para comprar meus remédios. Que conversei com meu vizinho e ele não me é mais antipático. Foi uma conversa amigável. Então agora tenho um bom vizinho, comentou um senhor. Eu estou escrevendo que comecei a amar minha dor de estômago, e ela melhorou. Então vou amá-la. Fiquei confuso e não escrevi nada. Como escrever algo na lista se estava sofrendo? Se perder a pessoa que amava? A coordenadora da reunião aproximou-se de mim e indagou. Não vai escrever nada? Mexi os ombros, realmente naquele momento não sabia o que escrever. Ela resolveu me ajudar. Hilda, você veio aqui andando. Afirmei com a cabeça, e ela continuou. Então você anda, locomove-se para onde quer. Escreve então na lista do que tem. Ando. Ela foi indagando, e eu, afirmando com a cabeça e escrevendo. Você fala. Escuta. Raciocina. Alimenta-se. Enxerga.
A lista ficou grande. Que bom, Hilda, que você tenha tantas coisas. Foque nelas e agradeça. Fiz isso ali e depois, em casa, senti-me bem, consolei-me. Que consolo! Pensar no que se tem e não mais no que não se tem. São coisas simples e que, talvez por serem simples, não damos valor, mas que são muito importantes. Basta nos faltar uma delas para sentirmos. Muitos falaram, mas eu não prestei muita atenção, fiquei pensando no que eu tinha. A reunião terminou com oração. Saímos, agradeci a pessoa que me levara e combinei de voltar todos os sábados. Em casa, fiquei pensando em cada item que escrevera. Ando, falo. Senti-me bem, consolada. Todos os dias li e eu acrescentava mais itens como: tenho o dom de costurar, tenho alimentos, tenho água quente para o banho. Entendi que fatos pequenos fazem parte de nossas vidas. Esperei ansiosa pelo sábado e quis falar os itens que acrescentara. Escutando os outros, anotei mais, como ter casa para morar, cama para dormir. Na terceira reunião fomos para a lista do que não se tem. Coloquei somente Tadeu, meu esposo. Ouvi comentários. Uma senhora citou que não tinha saúde. Você tem uma doença? 2. 3? Ou realmente acha que não tem saúde? Perguntou a coordenadora. Tenho 2 doenças. Então que tal modificar e colocar? Estou no momento com meu estômago doentinho, mas eu quero sadio. Não tenho casa própria para morar e não quero morar com meu filho, sei que incomodo. Terei de mudar porque o aluguel subiu muito. Você não tem casa. Que tal tirar isto da lista do que não tem e colocar na que quer ter? Quero ter meu canto. Isso não é difícil, opinou um senhor. Minha irmã tem uma grande casa e, também por dificuldades financeiras, ela aluga a parte dela. A casa é bem dividida, você pode alugar um quarto com banheiro. O quarto é grande e você pode fazer dele sala e cozinha. Uma sala é coletiva, assim como a cozinha, o quintal e o jardim, mas o quarto é somente seu. O aluguel é barato, e água e luz estão inclusas. Combinaram de ir lá e ver, um mês depois ela foi morar lá e deu certo. Muitas dificuldades eram resolvidas assim, um ajudando o outro. No outro sábado, quando a coordenadora me pediu para escrever o que eu queria ter, coloquei: meu esposo Tadeu. Ela aproximou-se de mim e insistiu: Hilda, não tem mais nada que quer? Neguei com a cabeça. Durante sua vida não quis mais nada. Tem certeza? Pense. Pensei e escrevi: quis ter filhos. Você não os quer mais. Tive vontade de rir. Como poderia querê-los? Meu marido me abandonara. Hilda, vamos focar nesse item. Filhos. Todos nós sabemos que podemos ter filhos biológicos e do coração. Trabalho algumas horas por semana numa casa-abrigo onde estão crianças e adolescentes que, por muitos motivos, não podem ficar com a família. Com 16 anos eles têm de sair do abrigo. No momento estou muito preocupada com 2 garotos, que são gêmeos, estão com 15 anos, logo terão de sair e eles não têm para onde ir. Estamos procurando alguém para ficar com eles, orientá-los até que consigam viver sozinhos e se sustentarem. Você não quer ir lá comigo? Irei quando sair daqui. Não tenho nada para fazer, pensei. Ficarei em casa sozinha. Se me sinto melhor, consolada, devo ir. Talvez eles escrevam na lista deles que querem ter um lugar para ficar. Fui com ela. A casa-abrigo era grande, muito limpa, arrumada. Estava naquele momento com 23 crianças e 8 adolescentes. Ao ver aquelas crianças, senti um aperto no coração e resolvi que, ao chegar em casa, escreveria na lista do que tinha.
Tive um lar na infância e pais que me amaram e cuidaram de mim. Ao ver os dois garotos, emocionei-me e pedi para a psicóloga. Quero levá-los para minha casa para que passem a noite e o domingo comigo. Vou pedir para a diretora e ver se é possível eles irem com você agora e voltarem amanhã. Voltei para casa com os dois. Distraí-me arrumando onde iriam dormir. Minha casa tinha 3 quartos e 2 banheiros, os instalei e fiz o jantar. Foi muito bom conversar com eles. Senti que eles temiam sair do abrigo e não ter para onde ir. O domingo foi de muitas atividades e à tarde decidi que eles ficariam comigo. Com a ajuda da psicóloga, na quinta-feira, eles foram para minha casa. Como foi bom para mim organizar tudo para recebê-los. Os dois garotos eram muito educados e percebi que estavam preocupados em me agradar e ficar comigo. Eles tinham poucas roupas. Meus irmãos e sobrinhos os receberam bem, me ajudaram, compraram roupas para eles, e eu os amei. Continuei indo aos sábados às reuniões e lá todos notaram minha mudança para melhor, comentaram e eu escrevi na lista do que tinha. Responsabilidade com 2 adolescentes e os estou amando. A escola que eles frequentavam era longe de minha casa, mas perto do abrigo. Eu os transferi para uma escola perto de casa, que era muito boa. Eles estavam no 2º ano do ensino médio. Bastou eles irem uma semana para percebermos que eles não iriam conseguir acompanhar a classe. Conversamos com eles e com os professores e optamos que voltassem ao 1º ano do ensino médio. Uma das minhas sobrinhas passou a ir à minha casa todas as noites para dar aulas de reforço para eles, e eu também passei a ajudá-los nas tarefas escolares. Fazia 22 dias que estavam comigo quando os escutei conversando. Estava no quintal, entrei e, ao ouvi-los, parei para escutar. Os dois falavam da saudade das irmãs que haviam ficado no abrigo, que queriam vê-las, mas temiam me pedir para levá-los para visitá-las. Eu não sabia disso. Entrei no quarto, os dois pararam de falar. Escutei vocês dois conversando, foi sem querer, me desculpei. Vocês têm 2 irmãs? Mais novas? Contem para mim. Dona Hilda, falou um deles, minha mãe nos teve, nosso pai morreu assassinado, ele trabalhava num pequeno mercado, dias antes ele impedira que 2 moços, usuários de drogas, assaltassem o local, aí eles voltaram armados e atiraram nele, papai faleceu na hora, éramos pequenos. Mamãe tentou nos criar, acabou arrumando outro companheiro e teve 2 meninas, o pai delas sumiu. Temos somente parentes distantes, tanto de cidade como de parentesco. Mamãe então resolveu nos criar sozinha. Ela ficou doente, teve câncer, ela foi para o hospital e nós 4 para o abrigo, ela faleceu, e nós ficamos lá. Estávamos com 13 anos, sabíamos que tínhamos de sair com 16 anos. Somos muito gratos à senhora por ter nos acolhido, esperamos não lhe dar nenhuma preocupação. Nossas irmãs, uma tem 9 anos e a outra, 7, eram pequenas quando foram para o abrigo, não sei como não foram adotadas. Preocupamo-nos muito com elas. Os dois choraram e eu os abracei. Vamos nos trocar e ir para o abrigo. Hoje é sábado e vocês poderão revê-las. Fomos, eles ficaram alegres, eu as conheci e as amei. Pedi para levá-las para passar o domingo conosco, deixaram, com elas em casa, senti que as queria. Levei-as de volta no domingo à noite e, na segunda-feira, pedi ajuda para a psicóloga, fomos ao juiz e pedi para elas ficarem comigo, também roguei à diretora do abrigo. 12 dias depois obtive a guarda das 2. Que alegria! Os 2 meninos ficaram num quarto, e as 2, no outro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Minha família cooperou, eles se preocupavam muito comigo e, ao me verem animada, me ajudaram, compraram roupas para eles,
auxiliaram nas tarefas escolares e até os levaram para passear. Assim como ocorrera com os meninos, com a garota mais velha também optamos por voltar um ano na escola. Com a mais nova, não foi necessário. Se fiz bem a eles, as crianças me fizeram muito mais. Dizia a eles que agora eles tinham um lar e queriam ficar sempre comigo. Tadeu pediu o divórcio, afirmou que queria casar com a moça com que estava morando. Concordei, e meu irmão cuidou de tudo. Ele não me daria nada, mas não conseguiu ficar com o que recebera de herança. Eu vi por minutos quando assinamos o divórcio, nem nos cumprimentamos. Senti, mas não muito, já estávamos separados e eu tinha muito o que fazer. As meninas passaram a me chamar de mãe, um dos garotos também. O outro não, e logo notamos que era homossexual. Indaguei a ele. Por que não me chama de mãe? Penso que é para não envergonhá-la. O quê? Não entendi, indignei-me. Por eu ser assim. Abracei-o e chorei. Meu filho. Eu amo. Nunca sentirei vergonha de você. Está obrigado a me chamar de mãe. Ele sorriu e chorou. Minha vida se tornou movimentada. Continuei a costurar e a ir às reuniões no sábado. Acrescentei, com letras grandes, o que tinha. Filhos. Não sabendo se eles eram ou não batizados, o padre fez o batizado dos 4, e fui a madrinha, e meu irmão, o padrinho deles, meu irmão que sempre me ajudou. Fizemos um almoço na casa deste meu irmão, e eles ganharam muitos presentes. Eles não davam trabalho, eram obedientes e me ajudavam nas tarefas domésticas. Eu olhava, lia sempre a lista do que tinha, e esqueci do que não tinha aí. Numa reunião, resolvi rasgá-la. De fato, envolvida com as crianças, me esqueci do Tadeu. Com sinceridade, não o queria mais. Os 2 meninos terminaram o ensino médio, meu irmão os matriculou em cursos profissionalizantes. Um deles optou por ser torneiro mecânico, como o meu irmão, o que era homossexual, técnico de contabilidade. As meninas quiseram ter animais, uma optou por um cachorro, e a outra por um gato. Agradecida, eu li a minha lista, tinha tantas coisas. Às vezes não entendia como antes eu não prestava atenção no que eu tinha e focava no que não tinha. A paixão que sentia por Tadeu passou. Como o consolo da lista me fez bem. Numa quarta-feira à tarde, me arrumei para ir ao dentista quando a campainha tocou e uma das meninas foi atender. O cachorrinho latiu. Ele sempre fazia um escândalo quando isto ocorria. Minha filha me chamou. Mamãe. Um senhor quer falar com você. Ele se chama Tadeu. Tadeu? Será? Olhei-me no espelho, me ajeitando, e fui ao portão, abri e vi Tadeu. Oi. Falamos juntos. Quero falar com você, Hilda, pediu ele. Entre. Sentemos aqui, apontei o banco do jardim e pedi para minha filha. Leve o Totó para dentro. Vou conversar com esse senhor. Ela o fez e eu me virei para Tadeu. O interessante foi que nada senti. Observei-o, ele estava mais gordo, me olhou e comentou. Você está bem, bonita. Fiquei o olhando, o indaguei com o olhar o que ele fora fazer ali. Com certeza ele quer algo ou deve ter esquecido alguma coisa de que agora sentiu falta. Como ele não falava, eu indaguei. O que você quer, Tadeu? Voltar para você. Segurei o riso. Como não falei nada, ele continuou. Separei-me. Estou sozinho. Diabético. Tive de extrair 2 dedos do pé. Preciso de você. Eu não preciso de você. Tadeu, eu estou muito bem. Sinto lhe dizer que você não faz mais parte de minha vida. Minha casa agora está diferente, alegre, tenho 4 filhos.
4. Cachorro, gato, uma casa animada. Você, com certeza, não se adaptaria aqui, e penso que nem nós a você. Você me amou tanto, exclamou admirado. Disse certo, amei, no passado, no presente me amo e amo meus filhos. Se veio aqui por este motivo, a resposta é não. Não aceito. Tenho um compromisso. Desculpe-me. Você não quer nem pensar? Eu mudei. Não quero pensar. A resposta é não, respondi com firmeza. Levantei e me dirigi ao portão. Tadeu se levantou, estava surpreso, parecia não acreditar no que ouvira. Ele veio à minha casa com a certeza de que seria muito bem recebido. Quando ele andou foi que percebi que usava uma bengala. Ao passar pelo portão eu o fechei e falei. Filha, você está pronta? Vamos, senão chegaremos atrasadas. Concluí que ele, doente, lembrou de mim, da minha dedicação. Fiquei muito contente porque me senti curada daquela paixão doentia. Amor é outra coisa. A partir do momento em que você ama alguém mais que você, não é amor. Temos que amar o outro como nós, não mais do que nós. Depois, como coloquei na lista do que tinha responsabilidade com 4 pessoas, e depois, na frente, acrescentei filhos. Isto era importante para mim. Não tinha mágoa dele e, com sinceridade, queria que estivesse bem. Se fizesse a ele a caridade de cuidar, o conhecendo, não daria certo. Penso que ele não aceitaria não ser mimado como antes e ter em casa outras pessoas. De jeito nenhum eu prejudicaria as crianças, eu me responsabilizara por elas. Agora os amava, assim como também a forma de vida que tinha. Tadeu não era mais importante para minha vida. Dias depois, meu outro irmão foi me ver e contou que Tadeu fora procurá-lo para que pedisse para eu aceitá-lo de volta. Não o quero, afirmei. Tadeu talvez queira a vida que eu lhe oferecia antes. Isso passou. O importante para mim são os meus filhos. Ainda bem, Hilda, meu irmão suspirou aliviado. Ninguém da família concordava com a forma como vivia com Tadeu. Agora todos nós estamos contentes com você e seus filhos, nossos sobrinhos e primos. Vou falar com ele. Tadeu ainda insistiu, indo em casa mais 2 vezes, depois desistiu. Tive pretendentes, mas não me interessei, gostava muito de minha vida e receei mudanças, optei por não me envolver com ninguém afetivamente. Meus filhos arrumaram bons empregos, o que fez curso de torneiro mecânico estava bem financeiramente, arrumou uma boa moça, namorou e casou. As meninas formaram-se professoras, foram lecionar, namoraram e casaram. Ficamos meu filho e eu amei demais. Com a ajuda do meu irmão, passei o apartamento para o nome dele e a casa que morava para os outros 3. Continuei costurando, agora menos, tinha faxineira e passeava muito. Um vizinho nosso desencanou, ficou doente por 12 dias e partiu. No domingo, nos reunimos para o almoço, contei a eles o que acontecera com o vizinho e falei. Sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida, vocês me fizeram feliz. Se eu morrer, que vocês pensem em mim feliz. Devemos sempre pensar naqueles que partiram para o além com carinho, não lamentar ou nos entristecer. A saudade existe, quem ama, na ausência, sente saudade, mas esta não deve nos machucar. Devemos recordar os bons momentos. Vocês não esqueçam. Não me perderão, a morte leva somente a nos ausentarmos fisicamente, mas não nos ausentamos no amor. Eu os amo, sou amada, e isto é maravilhoso. Então, meus queridos, quando eu me for, partir para um outro lado, continuem me amando e desejando, eu para vocês e vocês para mim, que fiquemos bem. Escutaram calados.
A morte não é um assunto agradável, mas necessário, porque todos os que estão encarnados desencarnarão. Com preparo, tudo fica mais fácil. Não faltava as reuniões dos sábados, das quais me tornei coordenadora. Os frequentadores se diversificavam e o rodízio era grande. Vinham e, resolvidas as suas dificuldades, a maioria parava de ir. Os problemas eram muitos, uma grande parte era a desencarnação de entes queridos, doenças, dificuldades financeiras e, como eu, separação de parceiros, amores não correspondidos. Às vezes, por decepções amorosas, ficavam até doentes fisicamente. Minha atenção era dada a todos, mas, aos que sofriam por amor, eu prestava mais atenção. Às vezes ia visitá-los em seus lares e os lembrava. Passa. Tudo passa. O amor não alimentado enfraquece até que morre. Insistia na lista do que tinham. Ajudei muitas pessoas. Preocupei-me uma vez com uma moça que, abandonada, pensava em se suicidar ou matá-lo. Se ele não a quer, adverti, não se importará se você morrer. Como não acabamos com a morte, será você a sofrer. Se você o matar, irá ser presa e, por muitos anos, sofrerá na prisão. Ele continuará a não ser seu e, se ele não gosta de você, com esta atitude, passará a odiá-la. Você deve se amar, querer bem a si mesma, pense em outras coisas, como os itens que colocou na lista que tem. Essa moça demorou para se curar, mas acabou por se libertar desta obsessão, paixão, e por 2 anos ficou no grupo. Nos últimos meses, me ajudava nas reuniões. Começou a namorar outro moço e ficou contente, mas prometeu nunca mais amar de forma equivocada. Dona Hilda, a senhora tinha razão, agradecia sempre. Estou muito bem. Não sei nem por que sofri daquele jeito. Ainda bem que não fiz nenhuma besteira. Sou muito grata à senhora e à famosa lista. Um moço desesperado pelo rompimento de um namoro nos procurou para receber um consolo. Também pensava em morrer, o fiz entender que eram os seus pais que sofreriam com aquela atitude errônea dele. E eles mereciam? Quando entendeu que, se fizesse algo errado, seriam seus pais a sofrer, prestou atenção na lista que tinha e que, no primeiro item, colocara: pais que amo e que me amam. A paixão doentia passou, ele se tornou tranquilo, parou de ir às reuniões, e fiquei sabendo que arrumou outra namorada e que estava bem com ela. Foram muitos os casos que resolvemos e, a cada auxílio, eu ficava muito contente. Isto foi uma coisa que fiz encarnado e que me fez ser uma pessoa alegre. De fato, somos ajudados quando o ajudamos. Estava com 72 anos quando tive uma trombose, o coágulo foi para o pulmão e desencarnei. Por incrível que pareça, graças a Deus, não estranhei e fiquei grata ao socorro que recebi, às orações e me esforcei para me adaptar. Como queria, meus filhos e netos agiram como pedi. Sentiram minha ausência física, mas pensavam em mim infeliz, porque eles achavam que eu merecia. Isto foi muito bom. Somos, nós, os desencarnados, impulsionados pelos pensamentos dos encarnados queridos. Amo viver no plano espiritual. Sempre que escuto alguém se queixar, por mais que tenha motivos, eu aconselho a fazer a lista. Como ela me consolou, tem ajudado muitas pessoas a se consolarem. Hilda. Perguntas de Antônio Carlos. Hilda, você está há quanto tempo no plano espiritual? 4 anos. Você sabe de Tadeu? A vida dele não é fácil. Ele tem 2 irmãs. Antes não se importava com elas. Agora são as 2 que têm cuidado dele, mas não como ele quer. Está encarnado, mora sozinho, anda com dificuldade e enxerga pouco. Ele ainda lamenta ter me abandonado, pensa que eu iria cuidar muito bem dele. A escolha foi dele. O que você fez no plano espiritual?
Estudei, tenho feito cursos, gosto de assistir palestras, faço parte de um grupo de oração. Oramos para pessoas, líderes de países, pelos políticos e líderes religiosos. Vou visitar meus filhos, meus netos estão adultos, todos estão bem, meu filho está sozinho, mora no apartamento, faz muitas caridades e faz parte de 2 equipes de trabalho voluntário. Ele vai ao abrigo e dá aulas de reforço aos internos, ajuda muito lá. Tem planos para o futuro? Não. De fato não tenho. O presente está tão bom. Pensa em reencarnar? Por enquanto não. Espero ficar por muito tempo no plano espiritual. Você falou de estudo. Onde trabalha? Nas enfermarias da colônia. Gosta? Sim, muito. Consolar é comigo mesma. Amo consolar pessoas. Agradeço você por ter nos contado seu consolo. Realmente é uma boa ideia fazer esta lista. Eu que agradeço. Explicações de Antônio Carlos. Concordo com Hilda quando ela disse que o que tinha por Tadeu era uma paixão doentia. Não é certo, sadio, amar alguém mais do que a si mesmo. Para toda doença, com tratamento, há chance de cura. Quem procura acha. A doença da paixão é perfeitamente curável. É ter paciência e procurar por ajuda. O tempo faz passar a paixão. Concordo também que o amor não correspondido é dolorido, se sofre muito por este sentimento, e infelizmente vemos muitos atos equivocados ocorrerem por paixões doentias. Crimes, pessoas que preferem morrer ou matar do que se curar ou ter paciência de sofrer até passar, e passa. Hilda quis que o filho não sofresse preconceito, não queria que ele fosse homossexual, mas, com mais compreensão, colocou na frente. Eu amo. O amor verdadeiro, o querer o bem do outro faz diferença, e fez na vida dele. Aceitar o que não podemos mudar é prudente, mas muito melhor é amar. O amor ilumina nossa vida. Ame. Amar a dor, isto faz diferença. Se a dor física, ela, com a irradiação da energia do amor, se suaviza, se é moral ou outra, isto também ocorre. A energia do amor irradia suavizando, iluminando e consolando. É uma experiência fabulosa. Dá resultado. Lista. Que consolo interessante. Quando Hilda me contou, eu já havia ouvido, mas não me interessei. Após, fiz a minha e me surpreendi. Como ficou grande a lista do que eu tenho. Não coloquei nada na que eu queira e nenhum item escrevi na do que não tenho. Fiquei muito agradecido. Você que agora lê este texto, convido a fazer a lista, seja sincero, e peço-lhe para começar com: estou lendo e entendendo. Mesmo escrevendo itens na parte do que não tem, dê valor ao que tem. Com certeza se surpreenderá. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Seja membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei. Assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.